Então vamos abrir a palavra de Deus lá para Hebreus, capítulo 5. O livro ou a carta de Hebreus, capítulo 5, os versículos de 11 a 14. Vamos ler esses versículos. Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus 5, 11, 14. Que diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez. Novamente em oração nós te pedimos a tua direção, a sabedoria para o que nós vamos falar hoje, para que seja, Deus, vindo do teu Espírito aos nossos corações, trabalhando, trazendo transformação na nossa vida, não nos deixando, Deus, conformados com a nossa situação espiritual, mas sempre buscando, Deus, progredir, crescer, para que tenhamos uma fé sólida em Ti. Te pedimos isso, Deus, trabalhe em nosso coração, nos coloca atentos a ouvir a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui nós estamos em Hebreus. Hebreus é um livro que tem como o autor alguém desconhecido. Não sabemos quem foi que escreveu Hebreus. Não sabemos ao certo, quem pode ter escrito. Alguns falam que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, que foi Silas, talvez Áquila, talvez Barnabé, talvez Apolo. Então é bem certo de quem pode ter escrito. Mas a questão é que as palavras aqui em Hebreus são palavras verdadeiras, verídicas. É um livro incontestável das Escrituras. E o tema desse livro é a superioridade do supremo sacerdote Jesus Cristo, em oposição, ou em comparação, melhor, ao sacerdócio do Antigo Testamento. Então, do início ao fim de Hebreus, vai ser comparado o que foi o Antigo Testamento, os sacrifícios, os rituais, o sacerdócio do Antigo Testamento, o templo, comparado com a pessoa de Jesus Cristo. Então sempre vai haver essa comparação. E não é à toa essa comparação. A lei, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a lei e toda a estrutura ritualística e sacerdotal do Antigo Testamento, como nós sabemos, não tinham o poder de livrar o homem do seu pecado. A gente sabe que toda a lei ali, todos os sacrifícios que eram feitos, os animais sendo sacrificados, não tinham o poder de tirar pecados. Tinham sim o poder de apaziguar a ira de Deus por um determinado tempo, até que viesse Cristo e ali Cristo recebesse toda a condenação de Deus por todos os pecados que os seus cometeram. E assim a comunhão com o povo de Deus, o que Deus tinha com o seu povo, deveria ser toda vez reafirmada nos diversos sacrifícios. Então, porque sempre sacrificava, Sempre havia sacrifícios ali, e aquele sacrifício era uma forma de Deus apaziguar sua ira diante dos pecados do seu povo, e então poder estar no meio do seu povo. E o povo também está junto com Deus ali no templo. Mas em Jesus Cristo, e graças a Deus por isso, o nosso sumo sacerdote, e o sacrifício perfeito, porque ele não foi só o sumo sacerdote, mas ele é o sacrifício também.
Ele é o sacerdote e o sacrifício, ao mesmo tempo, né? É interessante isso. Ele é o sacrifício perfeito e completo de Deus. E por isso nós sabemos que conseguimos ser libertos dos nossos pecados. E aí Deus ali em Cristo nos dá a comunhão com Ele para sempre. É isso que a gente lê lá em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. Então Hebreus 9, 28 mostra exatamente essa diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento, que tinha que ser toda hora sacrificado para poder ali então tirar ou apaziguar os pecados ali e a ira de Deus sobre os pecados do povo. E Cristo não. Ele foi oferecido o quê? Uma única vez e para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a gente percebe isso claramente nas Escrituras. E quando o escritor de Hebreus ele escreve tudo isso daqui, que você vai ler na carta, depois aí, se você quiser fazer o devocional nesse livro, recomendo muito. As pessoas sabiam disso tudo. Quando ele está escrevendo aqui, ele escreve para uma comunidade de pessoas que eram judeus convertidos ao cristianismo, ou cristãos de origem do judaísmo, que veio de lá, mas que foram transformados, que conheceram a Cristo. Eles sabiam de todas essas maravilhosas promessas, eles sabiam até muito mais que nós, Mas a questão, irmãos, é que eles estavam abandonando o Evangelho, a verdade cristã, e estavam retornando à lei e a todo aquele ritualismo, semelhante a um outro livro da Bíblia que a gente lê do Novo Testamento, o livro de Gálatas. Quando Paulo tem que ir lá de novo aos Galácios, e falar para eles, olha, vocês estão revoltando, Vocês estão abandonando aquilo que eu já preguei, que eu já falei aqui exaustivamente a respeito do Evangelho. E para piorar o quadro, é que nessa época em que foi escrito o livro de Hebreus, a perseguição estava se intensificando. Era ali perto do ano 70, quando o templo foi destruído. Então aqui a gente está à beira do ano 70, quando o templo de Israel, o templo ali dos judeus, é destruído no ano 70. E os falsos mestres estavam assediando esses cristãos que já estavam ali durante a perseguição sofrendo. Eles estavam assediando para que aqueles cristãos saíssem do cristianismo e pudessem voltar ao judaísmo. É como se você está sofrendo, e ao invés da pessoa te ajudar, que se mantém, fica firme, ela vai falar assim, viu aí, esse é seu Deus, Olha aí o que seu Deus faz aí, você está sendo perseguido. Aí, por que você foi sair do judaísmo? Volta para cá. Então é muito fácil, eles se tornam uma presa muito fácil. E vamos entender o porquê que eles se tornaram uma presa muito fácil. E assim o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, ele escreve esta carta com um objetivo. O objetivo é firmar aqueles irmãos na verdade do Evangelho, para que não mais abandonassem a verdade que eles haviam ouvido e crido. E Hebreus 5, 11 a 14 é uma pausa, e você vai notar que sempre o escritor de Hebreus ele vai comparar Cristo com o Antigo Testamento com Cristo, e ele vai dar uma pausazinha e vai chamar aquele povo a se voltar. Olha, viu aí? É por isso que vocês têm que ficar perto de Deus. É por isso que vocês têm que voltar para o Senhor. É por isso que vocês têm que retornar ao Evangelho. Em outras palavras eu estou falando aqui, mas ele vai exortar aqueles irmãos ali. E aqui é uma pausa, da qual o escritor ele expõe o problema da letargia espiritual que estavam enfrentando. E ele estava exortando para que aqueles irmãos fossem avivados e fortalecidos e se mantivessem nutridos no que eles já tinham aprendido e assim então progredissem na sua fé. Tanto que eu não falei o título da nossa mensagem, mas o título é Sinais da Desnutrição Espiritual. Sinais da Desnutrição Espiritual. O escritor de Hebreus queria novamente trazer à luz tudo aquilo que eles sabiam, porque eles estavam precisando daquilo de novo.
Eles abandonaram e por isso estavam desnutridos espiritualmente. Vamos entender aqui olhando para Hebreus 5. Muito bem. Esses irmãos, como o versículo 11 vai dizer, o escritor de Hebreus ele vai dizer assim: a esse respeito temos muitas coisas difíceis de dizer e de explicar, porquanto tendes tornados tardios em ouvir. O escritor de Hebreus ele queria até explorar mais coisas, né? Ele queria dizer mais promessas e palavras profundas de Deus para aqueles irmãos ali, mas só que a questão é que aqueles irmãos estavam tardios para ouvir. E toda vez que você encontra a palavra tardios para ouvir, diz respeito, né? A gente tem lá em Tiago, tardios para falar, tardios para se irar, né? Diz respeito a você a ter um tempo, né? A esperar, a protelar de você ouvir aquilo e atender, ou de fazer, né? Então, quando você vê a palavra tardio aqui, diz respeito exatamente a isso. Aqueles irmãos estavam assim, eles estavam ouvindo, mas eles estavam assim, eu estou ouvindo, mas eu não quero fazer isso, né? Eu vou esperar mais um pouco, eu não quero fazer isso que você está me falando. Então, é muito provável que o escritor de Hebreus já tinha exortado eles, já tinha falado a eles, mas ele percebeu que aqueles irmãos estavam tardios em ouvir. Eles realmente estavam ouvindo, mas não colocando em prática tudo aquilo que estava sendo exposto por eles. Tardios em ouvir é sinônimo de uma outra expressão que é chamada de duros de coração. É a mesma coisa, né? Eu estou ouvindo, mas o meu desejo para com aquilo que eu estou ouvindo não é fazer, né? A mesma coisa é duros de coração, como está lá em Hebreus 3, versículos de 7 a 12. Quando ele diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de iniquidade que vos afaste do Deus vivo. E assim o escritor de Hebreus ele vai ali com desejo, escrevendo aqueles irmãos para que eles pudessem mudar a sua situação espiritual, a forma como eles estavam cultuando a Deus. E aí, aqui no versículo 5, ele vai fazer uma comparação entre a comunhão daqueles irmãos, né, com Deus, a vida espiritual deles, e a alimentação e a nutrição humana. Se você acabou de perceber ali, ele vai falar sobre leite, e vai falar sobre alimento sólido, né? Então ele vai pegar ali uma analogia, uma comparação com a nutrição humana. O versículo 12 vai descrever o seguinte: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, com certeza esse escritor aqui, a gente não sabe quem é, mas ele passou o tempo com aqueles irmãos. Ele sabia como... ele pegou desde o início aqueles irmãos lá, dessa comunidade aqui, dessa igreja, que ele intitula Hebreus, né? Mas a gente não sabe ao certo que comunidade judaica era essa, ou aonde ficava essa comunidade judaica de cristãos. E ele acompanhou a trajetória daqueles irmãos, tanto que ele fala assim, olha, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, né? Ou seja, certamente aqueles irmãos já tinham muito tempo na fé, ou já estavam ali anos, né? Mesmo que aqui está no início da fé cristã, dos primórdios lá, mas eles já tinham vivido muita coisa já. E era para eles serem o quê? Mestres. E não continuarem, né, como
apenas ouvintes ou apenas pessoas ali que estavam ali, mas, olha, não estavam progredindo, não estavam desenvolvendo as habilidades que Deus tinha colocado em suas mãos, né? Não estavam desenvolvendo aquela mensagem, levando, aprendendo mais e fazendo com que o nome de Deus fosse exaltado em suas vidas. Quando, com efeito, devias semestres, atentando ao tempo decorrido, né, ao tempo da vida ali de cristão que eles tinham, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, ele fala, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. É como se, aí vem um professor, né, tem a dona Ellen ali, é como aquele professor, explica, parará, é assim, assim, assado. Alguém entendeu? Não. O que não entendeu? Nada. Explica tudo de novo. E aí de novo, vai explicar de novo. E agora, alguém entendeu? Ah, professor, de novo, não entendi, mas o que não entendeu? De novo, tudo, não entendi nada. Né? Então, era assim que eles estavam. Realmente eles sabiam o que eles deveriam fazer, mas por não colocar em prática, esqueciam, deixavam, não exerciam. E no final das contas, era como aquele professor, né? Aí chega uma hora que perde a paciência, né? Que, poxa, né? Mas e agora, né? O que eu vou fazer, né? Já desenhei, já fiz mímica, já, né? Professor, para poder o aluno gravar, até cria a musiquinha, né? Então, cria a musiquinha lá, a primeira fração conserva, eu já tenho essa música, né? Aprender como é que se calcula a fração, né? Então, para poder o aluno, né? Mas já tinha gastado tudo, todos os recursos, talvez aqui possíveis, para que aqueles irmãos pudessem aprender, mas eles não queriam. Eles eram tardios em ouvir, né? E aí ele novamente tinha que ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Irmãos, e aí ele termina dizendo ali no versículo 12: assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Era por isso que eles não progrediam. Porque eles sempre ficavam na mesma tecla, batendo nas mesmas coisas, não evoluíam, sempre era a mesma coisa, e nunca cresciam, e nunca experimentavam outros alimentos maravilhosos que Deus realmente queria dar para eles, mas eles estavam ali sempre na mesma. Quando éramos criancinhas, irmãos, bebês, o leite era o único alimento que nós precisávamos tomar. Nem água, né? A criancinha nem bebe água, bebe leite. Né? Por quê? Porque é o único alimento, quando a criança está ali nos braços da sua mãe, que vai nutrir e proteger aquela criança das doenças. Só que a questão é que nós não ficamos bebês, né? Para sempre. Né? Para uns quem dera, né? Ficar nos braços da minha mãe para sempre. Mas outros não, querem crescer. E nós crescemos. E quando nós vamos crescendo, nós temos que experimentar outros tipos de alimento. Se a nossa dieta hoje for só leite, a gente não vive. A gente tem que tomar, comer comida sólida, comer verdura, comer fruta e por aí vai, e outras coisas mais. Né? Coisas que, se nós tomássemos só leite hoje, seria insuficiente para manter a nossa saúde, ou nos manter saudáveis contra as doenças. A mesma coisa que o escritor de Hebreus quer transmitir para eles. Como vocês querem crescer espiritualmente, se apesar do tempo que vocês têm, ou seja, que vocês já têm crescido na fé cristã, querem permanecer no leite? Vocês já não têm idade mais para tomar leite. Vocês têm idade agora para poder assumir alimentos mais sólidos, aprender coisas mais sólidas e se solidificar na fé e se firmar na fé. Se firmar na fé. Então é por isso que no versículo 11 ele fala, tem muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Mas ele fala assim, mas como eu vou explicar a vocês, né? Se vocês não vão entender, né? Se vocês vão no final perguntar, explica de novo, não sei de nada, né? Se vocês vão bater na mesma tecla e não vão, é como se são palavras ao vento. Vocês não vão ouvir, porque vocês estão tardios para ouvir. E o reflexo disso era exatamente o abandono da fé cristã que eles estavam enfrentando durante as primeiras perseguições, por não estarem bem alimentados na verdade. Logo cediam e abandonavam a fé.
Esse era o problema. O problema é que se eles tinham uma teologia fraca, né, se eles estavam ali só nos princípios ali ainda e não estavam crescendo, quando vinha uma onda mais forte, ou quando vinha um problema maior, eles não tinham toda a estrutura de fé suficiente para poder aguentar aquilo. E eles sucumbiam. E alguns até cediam e desviavam. E outros até que nem eram salvos mesmo deixavam, abandonavam tudo. E a coisa piorava. Por isso que o escritor de Hebreus aqui está exortando eles. Do mesmo modo, irmãos, nos dias de hoje, é impossível nós progredirmos na fé cristã se ainda queremos continuar no leite. Ou seja, se não temos uma vida de leitura bíblica, mas não leitura bíblica, eu vou ler a Bíblia, mas uma leitura consistente, de estudar a Bíblia, de pegar talvez livros, não aquele livro do pão diário, que é maravilhoso o pão diário, é delicioso, mas o pão diário é como aquela mamãe, né, que pega ali o pãozinho, molha no leitezinho, aqui meu filhinho, tome né? Mas de estudar mesmo, olha, eu vou aqui parar de estudar, vou anotar, fazer, né? Vou pegar um livro aqui, uma teologia sistemática, vou começar a estudar ali, né? E aí entender mais sobre esse evangelho que te salvou, que me salvou, né? Se não colocamos em prática também, ou realmente, né, as mensagens que nós estamos ouvindo. Eu sei que alguns anotam aí, outros não anotam, tem alguns que gravam na mente, né? Outros precisam anotar para poder ouvir, ler em casa. Mas a questão é, tudo bem, cada um tem o seu jeito de decorar, de entender ali a mensagem, mas a questão é aplicar. Não adianta você ouvir, né? Vir aqui na igreja, como a gente falou agora com os homens, né? Vir aqui, ouvir, abrir a Bíblia, fechar, ler, cantar, abre o voz de melodia, fecha o voz de melodia, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, levanta, desce, abaixa a cabeça, levanta, agora terminou o culto. E voltar para casa e você não pratica isso tudo. Se você não ora, não é só orar, você pode orar até. Em casa eu oro, né? A gente ora para poder comer, mas se você ora com vontade, com confiança do que você está fazendo, de que, olha, essa oração que eu estou orando, eu sei que Deus vai ouvir. E eu estou orando convicto de que a minha oração não é em vão. E que eu não estou orando ao vento. De que Deus não quer que eu ore para Ele... se Deus vai... O que Deus tem que fazer, eu tenho que orar antes. Então eu vou orar a Deus e Deus vai fazer. Não. A questão é, eu vou orar a Deus confiando mesmo que Ele vai fazer. Não é que o requisito para Deus fazer as coisas exige a oração. Que Deus pode fazer ou não sem a nossa oração. Mas a questão é que eu tenho que entrar na oração com a atitude de confiança. Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder. Né? Eu sei que o Senhor vai me responder. E por fim, fazendo a obra de Deus, como nós até falamos com os homens hoje, de qualquer jeito. De qualquer jeito. De fato, irmãos, podemos conhecer o Evangelho, como os hebreus conheciam o Evangelho. Mas conhecer o Evangelho é diferente de progredir no Evangelho. É muito diferente. Eu posso conhecer o Evangelho, eu posso conhecer que Cristo morreu por mim, que a salvação não é por obras, que a salvação é pela fé, que Cristo ali na cruz, Ele carregou todos os meus pecados. Eu posso conhecer isso. Eu posso entender toda a teologia mais simples e básica a respeito da salvação em Cristo. Mas a questão é como isso é aplicado na minha vida prática. É o que eles não estavam fazendo. Eles conheciam isso, o leite, né? O básico da fé cristã, o beabá da fé cristã, né? O livrinho sem palavras. Eu conheço, o preto é o pecado, né? Depois eu tenho ali o vermelho, que é o sangue de Cristo, né? O Alan não sabe o livro sem palavras, né? Tá meio... o vermelho é o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado, né? E depois eu tenho o verde, que é a esperança da vida, não, o branco, né? Que agora Deus lavou meu coração. E depois eu tenho o amarelo, que é a esperança eterna, né? Que eu vou andar nas ruas de ouro e aquela coisa toda. E eu tenho o verde, que Cristo me dá a vida eterna, né? Uma nova vida. E aí cita ali até 2 Coríntios 5,17, né? A nova vida que Cristo dá. Então, às vezes a gente conhece tudo isso, mas a questão é como eu aplico isso na minha vida diária. Porque a questão é que a tua vida cristã, ela começou no dia em que você foi salvo. Mas a questão é que ela progride.
ela avança, ela, né? Você só não fica ali, eu sei que Cristo me salvou. Aí 10 anos depois, eu sei que Cristo me salvou. Eu sei que Cristo é maravilhoso, você sabe que salvou. E quero que você tenha sempre em mente isso. Mas a questão é, eu quero avançar mais nisso. Eu não quero continuar ali só no leite. E é o que aqueles irmãos estavam. Eles conheciam o Evangelho, mas eles não progrediam no Evangelho. E certamente o reflexo dessa desnutrição espiritual que eles estavam enfrentando era visto, e pode ser visto em nossos dias também. Como, por exemplo, em nossos dias, muitas vezes nós estamos cansados para as coisas de Deus. Cansados, eu estou cansado para as coisas de Deus. Mas se parássemos agora aqui e colocássemos uma TV com um filme aqui, ó. Todo mundo... E se tem pipoca, melhor ainda, né? Mas a questão é que nós estamos cansados. Um sermão já é duro pra gente. Já faz a gente dormir. Por que isso está acontecendo? Sempre estamos precisando de alguém que nos sustente, que nos empurre para continuar a fé cristã, né? Vai, fulano, por que você não vai no encontro, fulano? Por que você não vai ali, fulano? Né? Vai lá, vem cá. Sempre precisa de alguém que empurre. Sempre precisa de alguém que bora. Né? E eu vou estar aqui sempre para fazer isso. Mas a questão é que não tem assim, eu vou. Eu faço, me dá. Eu assumo isso daí, é meu. Não toca que é meu, né? Não temos isso, não temos força de vontade. E aí, por fim, o que acontece? Sempre nós vamos cair nos mesmos pecados. Sempre é o mesmo pecado. Ah, eu pequei. De novo nisso. Ai, por que Deus? Porque eu nunca saio desse negócio. Porque eu nunca consigo enfrentar isso e ter vitória. Por causa disso, que você está desnutrido espiritualmente. Desnutrido espiritualmente. Eu estou prestes a me tornar pai. E as pessoas aí dizem que cuidar de uma criança é difícil, né? Um bebezinho tem que ninar, ele acorda, ele, né, tem que ficar acompanhando e perde o sono e vai ali, aqui, toda hora fralda, troca, né, tira, coloca, né? Mas se coloque, eu não estou falando aqui da nossa igreja, tá bom? Mas se coloque na situação de um pastor, que muitas vezes, ao invés de ter uma igreja com homens e mulheres maduros, tem na verdade meninas e meninos, bebês, que precisam sempre do leite. Né? Sempre precisa do leite, toda hora leite. O que o bebê faz? 3 coisas que o bebê faz. Chora, dorme e come. Imagine um cristão assim, numa igreja, que chora, que só reclama, que só quer o alimento. Pastor, me alimente, pastor, você deve seu dever, né? E que dorme nos cultos, né? Cadê? Mas que dorme na vida espiritual. Que não faz nada, que fica sentado só olhando para o teto, para a cara do pastor, para o relógio que não tem aqui, mas, né? Para quando vai terminar. E na verdade, irmãos, isso não é uma igreja, isso é um berçário. O que seria dessa única pessoa para cuidar de um berçário? Né? Se um bebê já deixa a gente já cansado, né? Mas imagine alguém cuidando de um berçário. Uma pessoa só. Desespero. Porém, irmãos, não somos chamados para ser bebês na fé, tomar leite a vida inteira e formarmos um berçário espiritual. Isso aqui não é um berçário espiritual. Pelo contrário, nós somos chamados para formarmos uma fortaleza de combatentes do Evangelho contra as linhas inimigas de Satanás. Esse é o alvo do cristão. Nós estamos numa batalha. A batalha é constante. Por isso que cada vez mais você precisa aqui se preparar. Eu preciso me preparar, né? O irmão, na semana passada veio um irmão que é do exército, né? Aqui, né? Então, ele já se formou, já está lá, está trabalhando, mas constantemente ele precisa fazer o quê? Ele precisa vir para se preparar, para se adaptar, melhorar, para voltar e fazer o seu serviço. A mesma coisa conosco, irmãos, na vida cristã. Né? O Senhor não está preparando crianças para o seu reino, mas cavaleiros leais para lutar ao seu lado.
Isso é bíblico, eu vou te mostrar. Está lá em Apocalipse 19, 11 e 14. Apocalipse 19, 11 e 14 vai descrever exatamente isso. Abre lá. Apocalipse 19, 11 a 14. Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse? Cristo, né? Com certeza, não tem como ser outro, é Cristo. Mas note o versículo 14. E seguiam-no os exércitos dos céus, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro. Quem é aqui? Os salvos. Olha só. E esse que era chamado o Verbo de Deus, o 14 fala, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? Somos nós. Somos nós. Você vem para guerrear. É? Nunca montei num cavalo. Pois é. Se você não montou nessa vida, no Apocalipse você vai montar. Mas a questão é, irmãos, você está vendo aqui bebês em cima de cavalos? Você está vendo o quê? Guerreiros. Guerreiros. E essa transformação, né, do nosso ser de bebês a guerreiros é agora. Nós estamos nos preparando. Não vou esperar até chegar no céu e no céu Deus vai me transformar mesmo, então? Não. É agora. É nesse exato momento. Eu e você estaremos lá nesse dia. Mas a gente precisa, de fato, irmãos, se alimentar. Guerreiro que é guerreiro, ele se prepara. Ele se alimenta, ele treina, ele se exercita, ele não fica parado. Ele não espera que o outro, né? Agora é assim, bota a arma assim, né? Né, o guerreiro, né? O que tá numa guerra, né? Agora você puxa a espada daquele jeito assim. Ele até tem o preparo, mas na hora da guerra, às vezes ele vai se sentir sozinho. Ele vai estar numa guerra e ele vai ter que enfrentar as lutas sozinhos. Geralmente é o que acontece muitas vezes, né? Voltamos para nossas casas, vamos enfrentar as nossas lutas. Muitas vezes não tem o pastor, não tem o outro irmão, assim, né? Tem a distância, mas não tem no momento presente, na situação em que você mesmo tem que puxar a espada e falar, agora sou eu e Deus. É Deus e eu. Mas para isso é preciso se preparar. O autor de Hebreus aqui em Hebreus 5 quer nos mostrar que sem nos alimentarmos da verdade de Deus constantemente, nos tornaremos desnutridos espiritualmente. Sem nos alimentarmos da verdade de Deus constantemente, nos tornaremos desnutridos espiritualmente. E aí vamos ver nesses dois versículos seguintes, 3 e 14, dois sinais de desnutrição espiritual que podemos enxergar nesses versículos. No versículo 13, o sinal de desnutrição espiritual, no versículo 13, é a inexperiência no conhecimento, né? A pessoa se torna inexperiente no conhecimento. O versículo 13 vai dizer o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. Pelo fato de ainda estarem no leite, os cristãos no tempo do livro de Hebreus não estavam conseguindo suportar as provações do seu tempo. E por isso eram inexperientes para lidar com a situação. É isso que acontece, irmãos, quando vem um problema e a gente não tem conhecimento. A chance da gente fazer o errado é muito grande. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento como lidar com aquela situação. Eu não sei. Pastor, aconteceu isso na minha vida, e agora, né? Eu não sei. Por quê? Porque você não tem aquele conhecimento. Porque você não explorou aquele conhecimento para saber como é que se lida naquela situação. Eles estavam exatamente assim. Porque eles estavam só no leite, só no básico, só no normal ali.
sem crescer, sem avançar, sem buscar a Deus, sem entender mais de Deus. Quando veio a luta, a fé deles foi sucumbida, porque o leite não foi capaz de segurar, né, toda aquela pressão que veio do problema. MacArthur vai dizer que eles haviam sido expostos durante muito tempo ao Evangelho e já deveriam estar ensinando a outros, mas tinham o espírito infantil, ou pueris, ou de inexperientes demais para compreender a verdade de Deus. E por isso eles não estavam, né, nem conseguindo para eles, nem eles se sustentarem, né, quanto mais para ajudar aos outros. E nós notamos aqui, irmãos, que sem o conhecimento devido na palavra da justiça, que é a palavra de Deus, né, que era o evangelho que eles estavam ouvindo, eles estavam então ouvindo os falsos mestres e se afastando do evangelho verdadeiro. E é isso que acontece quando você só toma leite. Quando você só toma leite, né, o leite espiritual, as coisas básicas, que você não progride na sua fé, fica só ali, não, só sei já de Cristo, Cristo me salvou, ponto final, e não cresço nisso. Acontece que você fica suscetível a ouvir qualquer coisa de Deus e falar assim, é de Deus, é de Deus, é de Deus, e você vai abraçando. E você não tem o que ele vai falar depois, que é o discernimento, de saber o que é e o que não é. E você se torna uma presa fácil para as armadilhas de Satanás. Tanto que a palavra que é usada aqui no versículo 13, quando ele fala assim, que é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, a palavra criança aqui podia ser traduzida como bebê. Porque a palavra aqui não é paidion, não é, é uma palavra grega que é para criança ou criancinha, mas a palavra aqui é nepios. Nepios é uma palavra que significa bebê, ou infantil, ou alguém imaturo, ou alguém que é indefeso. É alguém que é indefeso. Um bebê é alguém indefeso. O bebê, ele só chora, como eu falei, só chora, só dorme e só come. Você não conversa com o bebê. Ele não entende a nossa linguagem de adulto. Ele é frágil. A gente consegue cair no chão, né? Às vezes machuca um braço, né? Uma perna, alguma coisa assim. Mas se um bebê cai, pode ser um risco de morte para ele. Então ele é alguém indefeso. E esses irmãos estavam exatamente isso. Numa tempestade, numa provação, numa perseguição, e eles estavam ali como crianças, indefesas. E agora? Né? Volta para o judaísmo. Vamos. É verdade. Inseguros daquilo que eles estão fazendo. Eles não tinham convicção. Convicção. Porque eles não tinham a palavra. Eles eram inexperientes na palavra da justiça. Por isso que eles não eram convictos daquilo que eles estavam fazendo. Da identidade que eles assumiram como cristãos. Mas também o segundo sinal aqui, e nesse talvez a gente pode gastar um pouquinho mais tempo, o segundo sinal de desnutrição espiritual era o sedentarismo do discernimento. O sedentarismo no discernimento. O versículo 14 vai dizer o seguinte: mas o alimento é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Era exatamente o que eles não estão fazendo, é o oposto do que eles estavam fazendo. Por conta que eles estavam no leite, eles não estavam conseguindo o quê? Exercer as faculdades, crescer no desenvolver da fé e então poder discernir aquilo que era a vontade de Deus, o certo ou o errado. Eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar, nem o básico. Pela falta do alimento sólido, aqueles irmãos deixaram de exercer suas faculdades, ou seja, suas habilidades. Até mesmo seus dons. O seu vigor todo se secou, porque estava desnutrido espiritualmente, para abandonar o erro e fazer aquilo que é o certo. Ao invés de combaterem o problema quando surgiu, eles cederam, porque não tinham forças para lutar, vistos que não se alimentaram na palavra com o alimento sólido para resistir. E a gente precisa, irmãos. As lutas estão vindo, as lutas são grandes. As dificuldades são intensas. E a gente precisa resistir. A gente precisa combater. Isso é um dever de todo cristão. Pastor, mas eu tenho dificuldade em entender a Bíblia. Mas continua lendo. Deus vai dar a graça para que você entenda. O que você precisa ter é só vontade. Com vontade você faz qualquer coisa.
com vontade, se alguém te falar agora que tem 1 milhão enterrado ali, só você sabe. Né? Lá no meio do mato, lá não sei aonde. Lá. Se você tem vontade de ir lá, você vai. Agora de noite, pega a lanterninha do celular, se não tem lanterna. Vai lá, vai cavando. Né? Faz a barraquinha lá até tirar 1 milhão. Mas por quê? Porque tem um prêmio lá. Tem algo que te atraiu. Mas a questão é que você tem aqui, mais do que 1 milhão, né? Você tem aqui a verdade de Deus, que não te deu 1 milhão, te deu a vida eterna. Isso já é mais que suficiente para que a gente pudesse estar motivado a fazer qualquer coisa na obra de Deus. Por isso que, irmãos, na hora de praticar, de aplicar as verdades que eles aprenderam, eles não podiam, porque não se alimentaram do alimento sólido e também por causa disso não exerceram esse alimento sólido que eles aprenderam na prática. E geralmente é isso que a gente ouve no médico, né? Todo médico, você vai, as palavras mais ditas em qualquer médico que você vai é o seguinte: o médico chega lá, o médico olha seu exame, está com alteração ali, aqui, ou às vezes você está bem, mas sempre o médico vai falar assim, coma bem, mas não bem de comer à vontade, né? Coma bem, saudavelmente e faça exercício físico. Não é isso que o médico fala pra gente? Coma bem, de forma saudável e faça exercício físico. Todo médico fala isso. Aqui, o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Você tem o alimento, você tem o exercício aqui. Você se alimenta com o alimento sólido, a palavra de Deus, entendendo a profundidade das coisas dela, mas do outro lado você também pratica isso. Você leva isso para a sua vida. Você não vai ficar só um crânio de Bíblia, mas o seu crânio tem que descer ao coração, a sua prática de vida. Tem que fazer diferença no seu dia a dia. Tem que realmente mudar. Assim também, irmãos, na vida cristã, sem comer da boa e sólida palavra de Deus e sem aplicá-la em nosso dia a dia, estamos matando o nosso espírito aos poucos. Estamos matando o nosso espírito aos poucos. E eu queria terminar essa pregação lendo para vocês aqui um artigozinho, não é bem um artigo, mas 25 marcas de um cristão à beira de um desvio, ou quase desviado. Né? A pergunta é, na prática, como eu sei que estou desviando ou que eu estou desnutrido na fé, na espiritualidade? E aí o Richard Owen Roberts, ele trabalhou juntamente com o Billy Graham, né? Ele, durante o seu ministério, ele, nos aconselhamentos, nas coisas que ele ouvia das pessoas, né, ele separou 25 situações em que ele notava na vida das pessoas ali, que eram seus problemas, e que, na verdade, aquelas pessoas elas estavam à beira de um desvio, e aquilo que elas estavam contando era exatamente o problema que estava levando ela para o desvio. Né? Então ele foi ali e anotou essas 25 marcas e compilou essas 25 marcas em um artigo. E ele disse assim: como eu sei que estou à beira de um desvio espiritual, ou já desviando, né? Ele vai dizer o seguinte: quando a oração deixa de ser a parte vital de uma vida cristã professa, o desvio está presente. Quando a busca pela verdade bíblica cessa e a pessoa se torna contente com o conhecimento das coisas eternas já adquirido, não pode haver dúvida quanto à presença do desvio. 3. Quando o conhecimento bíblico possuído ou adquirido é tratado como um fato externo e não aplicado internamente, né, no coração, o desvio está presente. 4. Quando pensamentos ardentes sobre coisas eternas deixam de ser regulares e consumidores. Isso deveria ser um sinal de alerta para o desviado. 5. Quando os cultos da igreja perdem seu deleite, uma condição de desvio provavelmente existe. Quando discussões espirituais profundas são um constrangimento, há certamente uma evidência de desvio. 7.
Quando os esportes e a recreação e o entretenimento são uma parte grande e necessária do meu estilo de vida, ou do seu estilo de vida, você pode concluir que está ocorrendo um desvio. 8. Quando os pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem uma revolta na sua consciência, a sua condição de desviado é certa. 9. Quando as aspirações por uma santidade semelhante à de Cristo pararam de dominar a sua vida e o seu pensamento, o desvio está ali. Quando a aquisição de dinheiro e bens materiais se torna uma parte dominante do seu pensamento, você tem uma clara confirmação de desvio. Quando você pode pronunciar canções e palavras religiosas sem o coração, tenha certeza que o seu desvio está presente. 12. Quando você pode ouvir o nome do Senhor ser tomado em vão, questões espirituais ridicularizadas e questões eternas tratadas de forma frívola, sem ser levado à indignação e à ação, você está desviado. Quando você pode assistir filmes e programações de televisão degradantes e ler literaturas moralmente debilitantes, você está seguro do seu desvio. Quando quebras a paz na irmandade, não são motivos de preocupação para você, e isto é uma prova de desvio. Quando a menor desculpa parece suficiente para afastar você do seu dever espiritual, você está desviado, né? Tô com a dor no dedão do pé, não vou na igreja, então uma desculpa menor, né? Para não deixar de fazer as coisas. Quando você fica satisfeito com a sua falta de poder espiritual e não mais busca repetidos revestimentos de poder que vem do alto, você está à beira do desvio. Quando você desculpa seu próprio pecado e preguiça dizendo que o Senhor entende e lembra que somos pó, né? Salmo 103, né? Você revela a sua condição de desviado. Quando não há mais música em sua alma e em seu coração, o silêncio testifica do seu desvio. Quando você se ajusta alegremente ao estilo de vida do mundo, seu próprio espelho vai lhe dizer que você está desviado. Quando a injustiça e a miséria humana existem ao seu redor e você não se condói para aliviar o sofrimento das pessoas, fique certo do seu desvio. Quando a sua igreja caiu em declínio espiritual e a palavra de Deus não é mais pregada ali com poder e você permanece satisfeito, você está em uma condição de desviado. Quando a condição espiritual do mundo declina ao seu redor e você não consegue perceber, isso é um testemunho da situação de desvio. 23, está acabando. Quando você está disposto a enganar seu empregador, o desvio é patente. Quando você se acha rico em graça e misericórdia, se maravilha com a sua própria piedade, então você caiu profundamente em desvio. Quando as suas lágrimas estão secas e a realidade espiritual dura e fria de sua existência não é suficiente para fazê-las rolar dos seus olhos, veja como isso é um terrível testemunho da dureza do seu coração e da profundidade do seu desvio. E aí, irmãos, qual a solução? A solução, para terminar, está em Hebreus 4, 14 e 16. Tudo isso que nós falamos aqui, certamente, alguma coisa você pode olhar, né? Você pode falar assim, olha, eu acho que o meu é o 7. Né? O meu deve ser o 13, né? O meu deve ser o 23. Ou o meu, pastor, eu acho que tem mais de 25 na minha vida. Né? Se você... Ou não deu ruim não. Isso é uma prova de que, olha, Senhor, eu estou assim, Senhor, mas eu quero a solução. É uma prova que de você está reconhecendo que você precisa mudar. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim, qual é a solução? O próprio autor de Hebreus vai nos dar. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, com o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Certamente,
Se você se enquadra em um desses 25 itens aqui que eu falei ou mais, realmente você precisa de um socorro. E o seu socorro aqui é o quê? É se aproximar-se de Deus. Mas não se aproximar de Deus. Vou me aproximar de Deus. Senhor, quero me aproximar de Ti. Em nome de Jesus, amém. Não! Eu vou mudar hábitos na minha vida. Eu vou mudar hábitos. Eu vou me comprometer com esses hábitos que eu quero mudar. Eu vou orar mais. Mas não vou orar mais assim, não. Eu vou orar com mais confiança. Eu vou separar um tempo só para mim e Deus. Eu vou parar de ficar na internet ou em entretenimentos. Eu vou me dedicar a Deus, de fato. Eu vou descobrir qual é o meu dom. Senhor, qual é o meu dom? Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração, né? Qual a minha função na tua missão aqui nessa terra? Eu quero descobrir tudo isso. Senhor, olha o meu pecado, Senhor. Eu quero, Senhor, me ajuda a lutar contra isso. O que eu tenho que fazer? Pastor, é isso, pastor, que está acontecendo. Me ajuda aí. Vamos lá. Batalho junto com você. Mas a questão é mudar. A questão é, não saia daqui hoje sem um compromisso verdadeiro com Deus. Mas só faça esse compromisso verdadeiro com Deus se realmente você quer mudar. Você quer mudar seus hábitos. Porque a solução você tem. Cristo, Ele que conhece sua fraqueza, Ele que é o sumo sacerdote que padeceu, Ele sabe como é a dor da nossa carne, desse nosso sofrimento. Mas Ele precisa que você se achegue confiadamente a Ele. Para que você possa, assim, receber a solução, o socorro nessa situação do qual você se encontra. Solução há. Mas a questão é, eu estou pronto para mudar? Eu estou pronto? Você está pronto para experimentar essa mudança? Agora é a sua e a minha resposta. Quando eu falo a sua, mas é a minha também. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque precisamos, Senhor, precisamos nos voltar a Ti. Eu, particularmente, me sinto desnutrido. Eu olho para a minha vida e vejo, Senhor, como eu tenho sido um cristão medíocre. Como eu preciso, Deus, me achegar perto de Ti, para que eu veja cada vez mais os meus pecados, para que eu veja mais as minhas debilidades, para que eu enxergue, Senhor, que eu não sou isso tudo que muitas vezes eu acho que eu sou, para que eu me humilhe diante do Senhor e Te peça graça e socorro, Deus, para com a minha vida, para que eu seja mais grato a Ti, grato a Cristo que sacrificou por mim. Ô Senhor, e eu desejo isso também aos meus irmãos. Meu Deus, o mundo é difícil, o mundo é mau, mas só temos o Senhor para recorrer. O Senhor que sabe a nossa dor. Por isso, Deus, nos levanta. Não nos deixa, Deus, assim, desnutridos espiritualmente. Achando, Deus, que tudo que nós já conhecemos de Cristo já não é suficiente, Senhor. Não é. Queremos mais, Deus. Como o salmista diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti. Que seja o desejo, Senhor, do meu coração, mas também do coração dos meus irmãos. Senhor, que essa igreja, Senhor, se humilhe diante de Ti, a começar de mim. Por Tua graça, Deus, eu oro, Deus. Me ajuda, me ajuda. O mundo quer sufocar a gente, como queria, Senhor, com os hebreus ali perseguindo eles, aqueles irmãos ali, que estavam, Deus, à beira de abandonarem a sua fé, Deus. Talvez não estamos, naquela condição ainda, mas podemos chegar se não mudarmos. Nos ajuda, Deus. Não nos deixe enfraquecer. Precisamos do Senhor. Eu oro pedindo, Deus, por Tua graça, nos ajuda, Deus. No nome de Cristo. Amém.